Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Coisa boa! Espero que vocês tenham gostado da música da Índia Ticuna. O nome dela é complicadinho, gente, deixa eu olhar aqui que eu não lembro não de cor, mas eu peguei do livro de vocês e adorei. O nome dela, Dijuena Ticuna, lindo, né? Ela gravou um álbum chamado Tiachuani, chique, né? Bom, nosso tema aí tá sendo, né, a cultura indígena brasileira. Na semana passada eu deixei um vídeo no finalzinho da aula e pedi para que vocês assistissem como atividade extra, né? Tem um índio lá que eu gosto muito, que é o Ailton Krenak, dos Krenak, Ailton Krenak, que ele é dos Krenak, né? Ele é líder dos Krenak e ele não fala da cultura dos Krenak propriamente nesse vídeo, mas ele abre um leque para que a gente possa, só pela reportagem ali, que foi dividida em vários capítulos, mas que a gente não vai ter esse tempo, né, para ver em nossas aulas, mas por aquele vídeo a gente já tem uma ideia de como nós podemos colocar a cultura indígena brasileira em uma só caixinha. Não dá. São muitas tribos, muitas línguas, né? Muitas maneiras de ver o mundo e muitas músicas, muitos rituais diferentes, muitos deuses diferentes. Então, não tem como colocar todos eles numa caixinha. E isso você tem que gravar desde pequenininho. Desde pequeno você tem que entender que a cultura indígena vai muito mais além do que uma pena na cabeça, né? Um arco e flecha na mão. E entender que esse índio também evoluiu. Entender que esse índio ele vive com uma sociedade extremamente competitiva, que é a nossa, a branca, né? Extremamente consumista, e que por mais que eles se mantenham afastados, né, da nossa vivência e que tenha as particularidades deles, existem muitos índios que ficam também no nosso meio. E eles também evoluíram, mas nunca vão deixar de ser índios. Por isso, por exemplo, se você for morar nos Estados Unidos, você não vai se tornar americano por morar lá. Você nasceu aonde? No Brasil. Obviamente você não vai deixar de ser brasileiro porque você vai morar em outro país. A sua nacionalidade vai ser brasileiro ou brasileira, não é? O índio também, ele não perde a sua referência. Mesmo ele transitando para uma outra vertente da nossa sociedade, como no caso a branca, ele não vai deixar de ser índio. Mesmo o índio sendo empresário, ele não vai deixar de ser índio. Mesmo o índio indo fazendo faculdades, que é o direito que eles têm também, não vai deixar de ser índio. Porque o ser índio vai muito mais além do que as características físicas. Vai ao respeito à cultura, vai às suas práticas religiosas, às suas danças, às suas pinturas corporais e toda a bagagem indígena, né, que eles aprendem desde pequenininhos, né? E que a gente precisa entender isso, né? Que a evolução chegou para todo mundo, né? A tecnologia chegou para todo mundo, quer dizer, em partes, né? Digamos assim. Mas sabemos que tem uma gama muito grande aí nas tribos, né? Algumas tribos não têm internet, mas tem televisão. Outras tribos não têm televisão, mas tem rádio. Enfim, o meio de comunicação, outros meios de comunicação chegaram, roupas chegaram, né? Eles no frio não vão ficar andando pelado, não tem lógica, né? Então a gente precisa entender que o índio, ele não fica no meio do mato ilhado, né? Esse índio, ele evoluiu também e eles têm o direito de evoluir, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de rever com vocês é justamente o que está escrito lá na página 74 aí, né, do livro de vocês, que diz o seguinte, que existem centenas de povos indígenas, tá? E muitas línguas, centenas de línguas indígenas também,
e que a gente não pode rotular que índio é tudo igual, beleza? E aqui também outra coisa que eu vou dizer a vocês é a palavra arte não existe separadamente na vida deles como existe na nossa, né? Por exemplo, hoje eu coloco no nosso grupo, oba, hoje é dia de artes. Então, a gente tem na nossa mente que hoje é dia de artes, nós vamos ter aula de artes, né? Se eu falar assim, amanhã iremos ao museu, então você já se prepara psicologicamente que amanhã você vai admirar objetos de arte. Nós não convivemos com a arte. Nós não levantamos de manhã e fazemos uma dancinha, né? Porque a nossa cultura nos ensinou isso. Nós não temos aí a arte tão presente na nossa vida como a do índio, né? A gente não pinta nosso corpo, a não ser tatuagem, né? Mas não tem um significado, nem uma obrigatoriedade que todos tenham, né? Então, o índio, ele vive com a arte, diferente da gente. Por isso que para o índio, ele não tem a palavra arte da mesma maneira que nós temos a nossa, porque nós fazemos as separações aí do mundo artístico no nosso dia a dia. A gente não vive pintando, a gente não vive desenhando, a gente não vive cantando, nem dançando. Nós temos os momentos para isso. E eles vivem isso no dia a dia. Eles pintam o corpo no dia a dia, eles dançam diariamente, eles cantam diariamente, né? Então, faz muito mais parte, e lógico deles, não ter a palavra arte e viver a arte, é exatamente isso. Eles não têm a palavra arte porque eles vivem a arte, entenderam? Então, outra situação que também eu gostaria de lembrar com vocês, como que os índios se expressam, né? Então vamos lá, os povos indígenas, isso tá lá no terceiro parágrafo da página 74 do livro de vocês, tá? Os povos indígenas apreciam a beleza e expressam-se por meio de danças, rituais, objetos e pinturas corporais e etc. Então, todas essas maneiras, a pintura corporal, as danças, os rituais, são todas as manifestações de expressão do índio. Então ele se expressa por meio da dança, ele se expressa por meio da pintura corporal, ele se expressa pelo ritual, enfim, é uma maneira do índio se expressar, tá certo? Muito bem. Depois que nós vimos aí as particularidades, que a gente entendeu que índio não é tudo igual, que nós percebemos aí que cada tribo tem a sua especificidade. Depois que nós percebemos também que esse índio, ele tem um contato, uma vivência com a arte diferente que nós brancos, né? Nós fomos entender o que significava os grafismos indígenas, tá? E o que são os grafismos indígenas? Os grafismos indígenas são desenhos que seguem um padrão geométrico, pintados com genipapo ou urucum, elementos naturais encontrados na floresta, inspirados em seres da natureza ou fenômenos da natureza. Né? O índio ele pode criar um grafismo inspirado na água, na terra, no ar, em algum animal, tá? Só que ele tem um padrão geométrico, né? E isso ele pode pintar não só o corpo, mas também objetos de cerâmica, a cestaria, né? Que eles fazem, a confecção, né? Então, entendemos aí também o que é um grafismo, certo? Muito bem. Fizemos os desenhos do grafismo nas últimas aulas, né? Muito bem. Antes da gente entrar no capítulo 10, que vai falar sobre a música, por isso que eu já coloquei hoje a Índia Ticuna, a Djaena, para cantar um pouco aí pra gente, mostrar um pouco dessa cultura, que os Ticuna participaram de um filme, de uma saga que eu gosto muito, né, que é o Crepúsculo. Então os Ticuna participaram desse filme, né, tem
dois índios ticuna que contracenam aí com Edward e Bella, né? Quando Bella descobre que está grávida, né? É da tribo dos ticuna. E essa moça, a Djaena, apareceu em vários programas de televisão, mostrando aí as canções ticunas, né? E a maneira dela recitar poesia, dela mostrar aí, gritando, né? Que os povos indígenas estão pedindo socorro, né? Que não é que eles estão prestes a acabar, mas eles devem ser respeitados, eles devem ser, a cultura deve ser preservada, né? No passado, as missões religiosas, principalmente da Igreja Católica, queriam a todo custo eliminar a cultura indígena, né? Doutrinar o índio para ser cristão e abandonar todas as crenças dele, mas isso nem Deus, né, nos obriga a seguir nada, que dirá nós homens, como não temos esse direito, né? Quem assistiu o vídeo da semana passada viu que no final teve um índio que deu um depoimento, que ele foi mandado para uma missão dessas e que ele era obrigado, né, a falar a língua portuguesa, e que ele era castigado quando ele falava na língua dele. Ele não podia fazer nem nada que remetesse à vida indígena dele. E isso é muito triste, a gente ser obrigado, compelido a fazer algo que nós não queremos, né? Ninguém deveria passar por isso. E a falta de respeito, né, com a cultura indígena é muito grande. As pessoas não conhecem, e vocês estão tendo o privilégio de debater isso de uma maneira muito realista, muito pé no chão, né? Para que vocês cresçam sabendo que o nosso povo veio, né? A nossa origem é indígena e que eles devem ser respeitados e que a cultura deles deve ser preservada e respeitada, né? E que o índio, ele não é preguiçoso, como se falou, né? O índio, ele tem uma maneira de viver, nós temos uma maneira de viver. O índio, ele vive sem essa loucura do consumo que nós temos, né? É claro que existem índios muito bem financeiramente, óbvio que tem, mas eles não vivem à procura do ter, né? Eles são muito mais do ser, e acho que isso a gente deveria copiar da cultura indígena, né? Então hoje o que vai funcionar na nossa aula? Eu fiz aí uma revisão de tudo que nós já falamos aí nessas duas últimas aulas, tá? Eu preparei uma atividade no Google Forms, inclusive aí vocês já testaram aí com a tia Delma, e hoje vocês vão fazer uma comigo também pra gente ver aí, porque é uma atividade que vocês não precisam copiar, né? Vocês só vão precisar responder, vai só digitando, que vocês já sabem, tá? Quem não conseguir salvar as suas respostas em PDF, né? Aí imprime ou dá print na tela, mas o importante é que vocês guardem também as suas respostas para que a gente possa corrigir ainda hoje na nossa aula, tá certo? Porque eu preciso saber como é que vocês assimilaram esse assunto para a gente ir entrando aí na próxima unidade, né, gente? Que essa unidade, ela vai falar sobre as músicas indígenas, tá? E antes de eu entrar, eu sempre gosto de receber de vocês, né, o que vocês têm aí de bagagem sobre a música indígena, né? E olha que cenário lindinho aqui tem no livro de vocês, né? Tem uma índia aqui com um instrumento feito por eles, que aí a gente poderia falar que seria uma flauta, né? A gente vai aprender aí também como é que é o nome desses instrumentos, ok? Então, o que eu quero que vocês façam? Com base aí no vídeo que eu coloquei no início aí da nossa aula, da Índia Djaena Ticuna, eu quero que você faça um desenho representando a música indígena. Tia, quando eu falo da música indígena, eu penso nos animais, na floresta, eu penso nos rios, eu penso
na natureza propriamente, ou eu penso em algo muito no céu, ou eu penso no mar, enfim, no mar não, no rio, eu penso em algo assim. Então você vai desenhar isso, tá? Eu quero um desenho exatamente na folha todinha do nosso caderno de desenho, ok? Não esquece de colocar a data, dia 20/7, tá? Mas antes do desenho eu vou disponibilizar para vocês as questões do Google Forms, tá certo? Aí, depois que vocês responderem as questões do Google Forms, vocês façam um desenho o que representa, né? Faça desenhos que representem a música indígena. Só aí nós vamos adentrar neste novo assunto, tá certo? Combinado? Então nos vemos daqui a pouco no nosso grupo de estudos, tá bom? Beijo!